Gravando aqui. Boa tarde Mariane, Giovanni, Maria Carolina e o Leandro. Vamos iniciar as nossas discussões a respeito dos 3 textos sugeridos no AVA sobre as reflexões relacionando com a escola que cada um atua. Bom, vou fazer um breve resumo dos textos para que a gente comece as discussões. O texto 1 é uma revisão de pesquisas, né? O que mais chama a atenção é a força que ela afirma que a educação física pode e deve ir além do esporte, do exercício pelo exercício. O problema central do texto 1 é a distância entre a teoria e a prática escolar. Algumas observações importantes. Os professores, principalmente os recém-formados, enfrentam uma pressão por desempenho físico e acabam produzindo o tradicional. Ausência de projetos, poucas aulas, falta de material e tempo. Assuntos discutidos, inclusive, na última aula com Algaia. O texto 2 tem como problema central a separação entre conhecimento disciplinar e pedagógico. É uma leitura do Libânio que faz pensar o que a gente vive todos os dias na escola. O artigo não foge do assunto, pelo contrário, ele vai direto ao ponto a mostrar historicamente a formação dos professores no Brasil. Aquela coisa do 3 em 1, daqui a pouco o pessoal levanta a mão e vai falando. E por último, o texto 3, ele tem como ponto central a construção coletiva e didática com mediação entre o saber e o contexto. Isso tem muito mais a ver, eu acredito, que com a nossa realidade, o texto 3, né? O texto fala que uma escola não trata todo mundo igual, mas que entende que cada aluno tem sua própria história. Tá? A gente vê isso todo dia, aluno que cuida do irmão, aluno que sai do trabalho, aluno que vai para a escola contando só com a merenda. Né? Trabalhamos com base no currículo engessado, pouco espaço para adaptações e falta de apoio aos professores. Tá? Quem vai dar continuidade, por gentileza, erga a mão. A gente pensando, desculpa, Júlio, estou por aqui. A gente olhando para o texto 1, né, essa relação do projeto científico que acaba fazendo muitas vezes uma alusão realmente ali do trabalho de forma pontual, controlada, ele acaba sendo divergente em relação ao dia a dia da escola, né? E aí isso acaba impactando diretamente ali desses professores que estão chegando e atuando, e também os que já atuam já há um longo tempo, né? E efetivamente acaba tendo ali um certo distanciamento, porque muitas vezes dentro do projeto da pesquisa em si, a pesquisa científica, muitas vezes acaba sendo algo controlado com um grupo específico, muitas vezes com um número reduzido de crianças, de alunos no caso, né? E você acaba tendo ali um recorte de uma realidade que talvez não seja acompanhada durante 1 ano, 2 anos, um ciclo um pouco maior, e então efetivamente ele acaba tendo realmente ali uma diferença em relação ao projeto científico e à realidade escolar, né? Os desafios que estão encontrados ali realmente pelos professores que atuam dentro da escola. Mais alguém vai acrescentar? Maria levantou a mão, por gentileza, professora. O que eu mais gostei no texto 1 foi justamente a busca da identificação das realidades e os insights para a gente buscar soluções, não definitivas, mas provisórias para cada um dos problemas que a gente vive em nossa realidade escolar. A grande diversidade do estudo, o número de artigos, os diferentes países que entraram nessa revisão sistemática dos artigos, busca justamente apontar problemáticas que a gente vive e soluções práticas para o que a gente enfrenta na nossa realidade escolar. Para a gente encerrar sobre o texto 1, existe algo para pontuar, é que ainda existe uma distância muito grande dessa pesquisa crítica com a prática escolar de fato. Como o professor Leandro afirmou, né? Os números não representam de fato o que acontece na escola. Tudo bem? Vamos dar continuidade agora para falar do texto 2. O texto 2, ele fala que a escola não trata todo mundo... Opa, perdão. O texto 2 é do professor Libânio. Ele faz a gente pensar tudo que a gente vive todos os dias. Ele fala sobre a formação 3 em 1, em camadas. E aí, alguém levantou a mão? Quem vai dar continuidade? Eu vou dar continuidade aqui.
falando, né, sobre esses dois tipos de conhecimento. Eu achei muito interessante a forma que o Libânio traz para a gente, nunca tinha parado para pensar dessa forma. O conhecimento disciplinar, então, de cada disciplina, certo? E para a gente da educação física, dos conteúdos da educação física, e o conhecimento pedagógico, que é esse conhecimento mais didático, e a importância da união, da relação desses dois conhecimentos. Não, a gente não ficar só em não, eu joguei futsal minha vida toda, então eu vou ser um excelente professor na educação física na escola. Primeiro que não tem só futsal, né? É toda uma cultura corporal do movimento. Mas mesmo no futsal, eu tenho que estudar a didática de como trabalhar. E isso em todos os conteúdos. Por isso, na minha visão, é muito desafiador, porque as práticas corporais são diversas. Então, a gente, além dessa parte didática que a gente tem que estudar, aprofundar, buscar, a gente tem que também buscar ali um conhecimento de cada conteúdo, de cada prática, e isso é um desafio. Então, o que a gente já vivenciou, relacionando o que a gente aprendeu na faculdade, na formação continuada, enfim, fica mais fácil. Mas práticas corporais que para a gente são novas, por exemplo, são mais difíceis, mas a gente tem que buscar, ir atrás, fazer cursos, buscar formação para isso. E também, né, fazer uma relação assim no texto que fala bastante dos pedagogos, que fica muito focado ali no conhecimento pedagógico, da didática em si, mas pouco do conhecimento disciplinar. Então, abrange matemática, português, geografia, história, mas pouco no curso tem sobre isso. E, infelizmente, em muitas redes, até educação física, que não tem professor de educação física no ensino infantil, não tem professor de educação física no Fundi 1. Então, e a faculdade de pedagogia não dá conta de todo esse conhecimento disciplinar que é necessário para o processo de ensino-aprendizagem. Então, pensando na minha prática, assim, para mim, juntar esses dois conhecimentos é fundamental que eu tento fazer e é um aperfeiçoamento, assim, diário, né? Ser professor, você aprender com os alunos, com seus colegas. No mestrado está sendo uma ótima oportunidade para a gente alavancar, assim, nesses dois tipos de conhecimento, e a aula com a professora Andressa Dalgaia nesse final de semana nos ajudou muito nisso, eu acredito. É isso. A Maria também levantou a mão. Perfeita a sua fala, Giovanni. Inclusive, tem um trecho do texto do Schumann que ele fala justamente sobre esse conhecimento pedagógico de conteúdo. Então, não adianta o professor dominar o conteúdo se ele tem dificuldade para adaptar à realidade da comunidade escolar que ele trabalha. Então, muitas vezes, é o que você falou, ele tem o domínio, mas ele prepara essa aula pensando em que todas as turmas vão reagir da mesma forma. E aí, de novo, é o que você acabou de falar com relação à última aula da Dalgaia. A criticidade que ela colocou na aula facilitou muito a nossa compreensão que a gente tem uma turma heterogênea, que a gente precisa pensar neles, dialogar, escutar, saber o que o aluno sabe, trazer o conhecimento prévio. E eu vou deixar a fala agora para a Maria, que ela também levantou a mão. Um destaque que eu dei nesse texto foi sobre a prática docente ser composta por saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Então, é o conhecer sobre o que eu vou falar, como eu vou falar e o que eu já vivi sobre o que eu vou falar. Isso eu acho que compõe o essencial para a gente conseguir levar a informação, o conhecimento para o aluno. Além de saber o que eu vou dizer, como eu vou dizer, e juntar isso a tudo que eu já vivi dentro da minha prática docente. Eu acho que esse trecho eu dei destaque porque é uma coisa que eu já sinto, que a experiência somada ao conhecimento e o poder dar o trato ao conhecimento é que leva a eficácia do professor para conseguir levar até o aluno essa possibilidade de apreensão de novos saberes. Leandro? Eu ia pontuar justamente isso que você falou, Carol, porque ele realmente acaba fazendo com que, mais do que a gente, né, fazer porque eu gosto ou porque eu tenho afinidade com determinada
com determinada atividade, eu ter uma intenção, né, do desenvolvimento pedagógico desse aluno e o que efetivamente ele vai conseguir construir de visão, de construção pedagógica do que ele vai adquirir, né, a partir do que eu passar, não apenas porque eu gosto ou porque eu tenho afinidade, né, mas porque eu entendo aquela atividade, a importância dela, o porquê eu estarei, né, abordando ela, e principalmente os ganhos que os alunos terão com isso. Então eu acho que é justamente você unir, né, todos esses pontos para que efetivamente os alunos consigam ali se desenvolver, né? Então é sensacional, foi justamente isso que eu tinha pensado em pontuar. A Mari também levantou a mão, por gentileza. Mari, a palavra está com você. Exatamente, pessoal, bem isso mesmo. E para a gente fechar a nossa discussão aqui, né, queria trazer o texto 3, que também é de Libânio, né, esse autor muito importante aí na educação, e que a gente utiliza muito na educação física, né, finalidades educativas escolares e a escola socialmente justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, né. Então, a gente, vou citar aqui as minhas anotações, né, que esse texto, ele afirma que a escola deve ser socialmente justa, né, que é isso que a gente está falando, sobre valorizar a diversidade cultural, que vai além do currículo, né, no sentido da gente também ter aquela sensibilidade com o aluno no que se trata de didática, né, que ele também fala muito sobre isso, que é fundamental que o professor atue com sensibilidade social, entenda a realidade daquele contexto e do que os alunos sabem, né, sobre as temáticas, partindo desse princípio. Então, além disso, desse texto, a gente pode juntar, né, nossos 3 textos aqui para fazer um fechamento, e os textos reforçam a importância dessa formação docente, né, tanto inicial, a nossa formação de graduação, mas também a importância da formação continuada, de estar sempre estudando e revendo o que você vai trabalhar com as crianças, o conteúdo, exatamente que nem o Giovanni falou, o ProF está sendo uma ótima oportunidade para isso, para a gente resgatar coisas que a gente não vinha vendo, né, e colocar na nossa prática pedagógica. Além disso, a escola deve ser um espaço de inclusão, né, justo, com uma educação significativa para todo mundo. É essencial que o professor receba, né, esses subsídios que preparem ele para atuar com essa intencionalidade pedagógica que a gente fala muito nas aulas, né? Não é o rolar a bola, mas é ter a intencionalidade pedagógica na nossa prática. E lidar com os desafios do cotidiano, que é o que a gente vem falando também, para que a gente tenha uma educação pública de qualidade, mais justa e também transformadora. Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria de, apesar que o tempo já está gritando, né? Estamos aí aos 13 minutos, mas cabe algum comentáriozinho. O texto também, ele fala da questão da diversidade, né? Isso vale para tudo, para a cultura, para a classe social, para gênero, para o jeito de aprender, para o corpo, e não deve se aplicar o mesmo plano de aula para todas as turmas. A Maria também ergueu a mão. Por favor, Maria, fique à vontade. Um destaque que eu coloquei nesse texto é dilemas nas funções da escola. Essa questão de instrumentalizar o aluno e, ao mesmo tempo, valorizar a cultura e a diversidade. E muito oportuno a leitura desse texto e toda a temática desenvolvida por nós nesse fim de semana na aula do ProF. Obrigada, gente. Maravilhoso participar com vocês, muito obrigado. Obrigada. Vamos encerrar a gravação aqui. Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado, viu? Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui agora. Pessoal, abre de novo aí pra gente, só bater um papo para ver se gravou direitinho.